Quem diria em reduzir os gastos do governo é diminuir a inflação e reduzir a pobreza? Pois é isso que aconteceu na Argentina. E para mim é uma das hipóteses de por que o Trump está fazendo esse tarifaço nos Estados Unidos. Vocês vão ver tudo isso e muito mais, porque hoje é dia de economia de quinta. O governo Milei, quando assumiu a presidência da República em dezembro de 2023, tinha um grande desafio pela frente. A inflação estava altíssima, o gasto público descontrolado e existia um monte de taxa de câmbio de dólar. Uma das coisas que ele fez para resolver esse imbróglio todo foi cortar os gastos do governo. Segurou a aposentadoria, acabou com as regalias do funcionalismo público, reduziu o funcionalismo público. No primeiro momento isso foi um choque muito forte, principalmente porque as centrais sindicais são muito fortes na Argentina e houveram protestos em massa. Algumas das medidas que ele tentou passar no Congresso ele não conseguiu, mas ele conseguiu tomar as medidas necessárias para pelo menos conter a inflação e tentar melhorar a vida das pessoas. E parece que está conseguindo. Na semana passada, dados divulgados do primeiro semestre de 2024 indicavam que a pobreza era de 52% da população. No segundo semestre de 2024, ela já caiu para 38%, uma redução de 14 pontos percentuais. E esse não é o único dado significativo. Tanto a inflação quanto a taxa de juros também caíram. A inflação, quando o Milei assumiu, era de 160% ao ano. Agora, em fevereiro de 2025, ela caiu para 67%, praticamente metade do que era há pouco mais de um ano atrás. Já a taxa de juros caiu de 133% para 29% ao ano. E a perspectiva é que reduza muito mais. A previsão da inflação para o ano de 2025 é chegar na casa dos 24% ao ano, que é uma diferença muito grande para quem estava com uma inflação de 160% ao ano. E tem um detalhe que é melhor ainda. O salário real do argentino melhorou. A média de alta salarial do argentino foi de 147% nesse período. Já a da inflação acumulada nesse período foi de 117%. Foi mais ou menos 30% de ganho real do salário argentino. Ou seja, além de diminuir a pobreza, a população está ganhando mais, com um ganho significativo no salário real. E tudo isso com uma atitude simples: desligar a impressora de dinheiro. E foi isso que Milei fez. Cortando gastos, regalias e grande parte do funcionalismo público, ele desligou a impressora de dinheiro. Desligando essa impressora de dinheiro, ele conseguiu melhorar a economia de uma forma geral, com boas perspectivas para o futuro. Bem diferente de um país vizinho dele aí. Eu não vou nem falar que país que é, porque senão depois vão falar que eu falo mal do Lula. Ops. Acho que eu não devia ter falado isso. Bom, enfim. O que o governo Milei está fazendo é uma coisa simples, é não gastar mais do que ele arrecada. Se ele manter essa lógica durante o governo dele, ele tem uma grande chance de fazer um bom governo que vai refletir nos índices econômicos e na melhoria da qualidade de vida da população argentina. Tanto é que no início desse segundo ano do governo dele, a gente tem uma invasão de turistas argentinos nas praias brasileiras. E na minha opinião, é mais ou menos isso que o Trump está querendo fazer nos Estados Unidos com essa imposição das taxas que ele fez na semana passada. Para quem não sabe, a dívida americana também tem um teto. E ela teve uma crise em 2011, quando ela atingiu esse teto. Quer dizer, o governo não podia gastar mais do que isso. Ia paralisar todas as atividades do governo em 2011. Até que eles chegaram num consenso de elevar o teto da dívida. Sabe de quanto era a dívida em 2011? Eram de 14,3 trilhões de dólares. Já em 2023, houve uma nova crise no governo Biden, em que a dívida estava em 31,4 trilhões de dólares. No seu teto já. Praticamente dobrando o que era de 2011. Novamente se arrastou uma longa negociação no Congresso que acabou congelando a necessidade do teto da dívida. Só que isso não ajudou em nada. Hoje ela está já batendo 37 trilhões de dólares. O pior de tudo é que nos próximos 4 anos o governo Trump vai ter que pagar 28 trilhões dessa dívida. Agora dá para entender um pouquinho a questão do tarifaço do Trump. Mas isso é um assunto para outra economia de quinta. Se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Você é a favor ou não da gente ter um teto para o gasto público brasileiro?